Muito bem, meus caros, muito bem, muito bom dia. Eu espero que vocês estejam aí animados, dispostos, tá? E principalmente que vocês estejam lúcidos, tá? Lúcidos em todos os sentidos. Tá? Pode parecer estranho dizer isso, né? Mas assim, eu espero que vocês estejam não só na posse plena das suas faculdades mentais, né? O que nem sempre é fácil, mas eu espero que vocês também estejam aí alertas, né? Prontos aí a conhecer, a compreender, né? A apreender não só as leituras, né? Mas a vida, né? A vida, o mundo em geral. Né? Bom, e por que eu estou dizendo isso? Né? Porque ontem, quando eu falava aqui do George Steiner, né? Depois do áudio, eu fiquei imaginando como teria sido para ele, né? Ainda criança, aquela primeira leitura da Odisseia, né? Aquela leitura feita pelo pai, né? Que ia lendo o original grego e fazendo explicações, né? E traduções em alemão. Quer dizer, eu fiquei pensando como aquela leitura impactou o menino. Né? Mas fiquei pensando também quantas vezes, né? No transcorrer da sua vida, quantas vezes o Steiner não releu a Odisseia. Né? Porque assim, ele com absoluta certeza voltou ao texto várias vezes. Né? E esses retornos, bom, talvez tivessem dois objetivos. Né? Quer dizer, primeiro, de algum modo, recuperar, não é, aquela sensação da leitura inicial. Né? Quer dizer, recuperar aquela primeira impressão das noites, né, em que o pai sentava ali ao lado dele, né, e lia em grego e conversava em alemão e ia desvendando não só aquela nova língua, né, mas aquele novo mundo, né, repleto de aventuras, de sonhos, né, de mitos. Né. Quer dizer, aquelas noites em que o pai foi realmente o guia, né, que conduziu a criança até a literatura. Quer dizer, esse era com certeza, né, o primeiro, o primeiro objetivo da leitura. Né? Recuperar um sentimento, uma sensação, né? Quer dizer, recuperar o amor paterno. Né? Bom, e qual seria o segundo objetivo? Né? Quer dizer, sem dúvida, penetrar, né, mais profundamente em novas camadas de sentido que o texto oferece. Né? E, quer dizer, aliás, é o que o texto, os grandes textos, as grandes obras não cansam de nos oferecer. Né? Quer dizer, esse George Steiner, leitor, né, ele certamente se aproximava de Homero e perguntava, bom, né, e agora? Né? Quer dizer, o que mais você tem a me oferecer? Né? O que é que você não me mostrou na leitura anterior? Né? O que eu ainda posso descobrir em você e com você? Né? O quê? E assim, então, ele se reaproximava, né, mais e mais vezes dessa mensagem, né, tão, tão distante no tempo, né, e ao mesmo tempo tão próxima de todos nós. Né? E ele, então, né, ele reaprendia e reinvestigava, né, e fazia novas descobertas. Né? Aliás, o próprio Steiner reconhecia, né, que ele gostaria de ser lembrado apenas
como um mestre da leitura, né? Quer dizer, ler para ele era isso, né? Era uma responsabilidade. Porque era preciso responder não só a um texto, né? Mas responder à, à presença, responder à voz de um outro, né? De um outro que é o autor, né? Quer dizer, o autor que, por meio do texto, por meio do texto, né? Interpela, né? A consciência do leitor. Então, o Steiner dizia, quer dizer, ler é receber um convidado na sua casa, né? Ao cair da noite. E é aprender com os outros, né? Com esses outros, né? Com esses convidados, aprender a ouvir melhor. Né? Bom, essa imagem é essencial. Né? E é essencial por quê? Porque o mundo contemporâneo, né, se aproxima dos livros, dos autores, né, sempre para provar alguma coisa. Né? O, o leitor, né, eu me refiro aí ao leitor supostamente especializado, né, o leitor acadêmico, ou o leitor que está treinando para ser acadêmico, né? Ou não, quer dizer, eu me refiro também aí ao leitor contaminado por uma forma ideológica de leitura, né? Quer dizer, essa forma de ler em que você se aproxima do texto, né, já carregado de pressupostos, de preconceitos, né? Quer dizer, esse leitor ele não quer ouvir o autor, né? Ele não quer que o autor fale, porque ele já tem um discurso pronto, né? Quer dizer, e ele quer que o texto só referende, né, de qualquer forma e a qualquer preço aquilo que ele já pensa, né? Ou seja, esse leitor contemporâneo, na verdade, é um péssimo anfitrião, né? Aliás, esse leitor contemporâneo, ele não tem tempo e não tem interesse, né, em receber alguém na sua casa à noite para uma longa e tranquila conversa, né? Quer dizer, esse leitor, ele tem pressa, né? Esse leitor sofre aí de uma terrível forma de angústia, né? Que é a angústia da confirmação. A angústia da confirmação. Né? É uma forma terrível de angústia. Né? Por quê? Porque é um estado de ansiedade, né? É de tormento interior, né? Em que você precisa contorcer o texto. Você precisa dilacerar o texto para que ele demonstre, para que ele confirme, não o que ele tem a dizer, né? Mas confirme a crença do leitor, né? Para que ele confirme a ideia precedente, a ideia anterior, que só existe dentro do leitor, né? Ou que só espelha, só repete a ideologia que o leitor considera certa ou perfeita. Na verdade, então, esse tipo de leitura, né, é uma forma de tortura. Quer dizer, não qualquer tortura, não, né, mas aquela em que o prisioneiro é inocente. Mas o Estado precisa ter um culpado. O Estado precisa apresentar, não é, para a sociedade, para o mundo, para o partido, precisa apresentar um culpado. Né? O Estado precisa materializar a culpa inexistente para satisfazer não a verdade, mas satisfazer só a sua própria ideologia. Então ele tortura o indivíduo até que a pessoa não saiba mais se ela é culpada ou inocente. Ou, mesmo sabendo, né, até que ela ceda à violência, né, seja esmagada pela tortura, né, e aceite a culpa que ela não tem. Esse tipo de leitura, né, que força,
determinadas interpretações, né? Exatamente porque coloca a ideologia acima da obra literária, né? Coloca a teoria literária acima da obra literária, né? Quer dizer, coloca as ideias do leitor acima do que está de fato escrito no texto, né? Esse tipo de leitura é o oposto do que o Steiner fez em toda a sua vida. Porque para ele, toda leitura verdadeira é um ato de amor, né? Bom, e ele diz isso literalmente, literalmente. Toda leitura salda uma dívida de amor, ele diz, né? Mas em que sentido, né? Quer dizer, em que sentido as leituras saldam dívidas de amor, né? Pensem um pouquinho, pensem um pouco, pensem, né? Quer dizer, pensem em tudo o que nós devemos a tantos e tantos e tantos escritores, né? Pensem em tudo que a gente deve a Homero. Que dívida imensa nós temos com ele, né? E assim, é uma dívida que não para de crescer, né? É uma dívida em termos de beleza, de satisfação pessoal, de alegria, de visão de mundo, né? De ideias para novos textos, de interrogações pessoais, né? É uma dívida, inclusive, de puro prazer, de pura fruição da leitura, né? Quer dizer, dívidas que são acúmulos sobre acúmulos, né, de sensações e conhecimentos, né, e descobertas. Então, assim, o mínimo que nós podemos fazer, né, é saldar essa dívida, ou tentando saldar essa dívida, né? Quer dizer, fazendo o quê? Quer dizer, realizando uma leitura honesta, né? Quer dizer, uma leitura que não tente ser preconcebida, ou pelo menos tente não ser totalmente preconcebida, né? Mas que seja um verdadeiro diálogo, né? Quer dizer, uma leitura que deixe o texto falar, né? Quer dizer, uma leitura que seja um diálogo profundo, né? Verdadeiro, honesto. Quer dizer, assim, não ler de forma preconcebida, né? E também não ler de forma superficial, né? Não ler de forma leviana, né? Mas vejam, mas é importante também ler livremente, né? Livremente. Quer dizer, em que sentido eu digo livremente? Quer dizer, ler seguindo o seu próprio ritmo de leitor, né? E seguindo também o seu próprio método, né? Quer dizer, um método que você elabora, não porque você leu o manual A, B ou C, não. Um método que você elabora e aperfeiçoa no transcorrer da sua vida de leitor. Um método em que não há regras pré-definidas. Assim, eu nunca precisei ler o livro do Mortimer Adler, né, para saber como eu deveria ler, né? E assim, vejam bem, eu não falo isso de forma pedante, tá? Eu não falo isso de forma vaidosa, não, nada disso. Estou sendo absolutamente sereno e absolutamente sincero com vocês. Eu aprendi a ler lendo, né? Eu aprendi a ler me debruçando sobre os livros, indo e voltando sobre as páginas, querendo entender, querendo compreender, querendo absorver, né? Querendo tornar aquilo que eu estava lendo ali parte da minha vida, parte da minha consciência, né? Aliás, eu acho que nem tinha consciência disso, de que eu queria tornar aquilo parte da minha vida. Não, quer dizer, era puro prazer de conhecer, compreendem? Então, assim, por exemplo, eu me lembro quando eu li a primeira vez os Sertões do Euclides da Cunha, né? Olha, aquilo era uma coisa terrível. Bom, o livro já não ajudava. Porque, assim, era uma edição horrível da Ediouro. Horrível. Uma ediçãozinha de bolso, né?
vagabunda, as páginas ficavam se despregando, né? Ao menores, você virava a página soltava. As letras eram minúsculas. Bom, era uma ediçãozinha porca, porca. Né? Mas é claro, eu tinha 17 anos, né? E quando você tem 17 anos, bom, quando você tem 17 anos, você dorme no chão duro e acorda no dia seguinte achando que dormiu aí num colchão de plumas, né? Assim, eu até amarrava o livrinho com um elástico para não perder as páginas, né? Sabe esses elásticos que não sei se usa ainda, porque assim, eu não entro num banco há anos, né? Mas assim, esses elásticos que usava em banco para prender, né, os maços de dinheiro, né? Então assim, eu usava aqueles elásticos assim para amarrar o livro, né? E assim, e aquele livrinho, quer dizer, ele me enlouquecia, porque assim, tinha um monte de palavras que eu não encontrava no dicionário, né? Então assim, tinham períodos inteiros que eram para mim assim, era como se fosse um imenso trecho em branco, tá? Mas assim, é claro, eu insistia, né? Eu insistia, né? E claro que às vezes eu percebia, né, a assonância, né, do texto, né, o ritmo, a música, né, e percebia exatamente dessa minha insistência em compreender. Né? Mas assim, tinham me dito para ler aquilo, mas ninguém me disse como. Né? Ninguém me disse o tamanho do negócio, ninguém me disse a dificuldade daquela empreitada. Né? Ninguém me avisou dos problemas. Né? E eu lembro que quando eu reclamava, né? Eu reclamava para meu pai, né? Ele dava risada, né? Ele dava risada e dizia assim, mas é só a primeira leitura, né? Quer dizer, você vai voltar a esse livro muitas vezes ainda na sua vida, né? Para que ficar nervoso? Para que ficar desesperado? Né? Vai lendo, vai lendo. Quer dizer, o que você não encontrar no dicionário agora, um dia você vai encontrar, né? Bom, bom, eu realmente não sei como é que ele sabia, né, que eu ia voltar a esse livro várias vezes na minha vida. Né? Mas, enfim, mas eu fiz o que ele dizia, né, e fui até o fim. E assim, 2 anos depois, mais ou menos, né, eu estava lá na faculdade já. Né? E no primeiro ano, todos os alunos de humanas tinham lá de cumprir o que eles chamavam de ciclo básico, né? Era uma bobagem sem tamanho, né? Uma bobagem sem fim, né? Porque assim, todo mundo tinha que estudar psicologia, antropologia, metodologia científica, português e teologia, né? Porque eu era aluno da PUC. Mas assim, quer dizer, ou eles ensinavam umas superficialidades sem importância, né? Aquelas aulinhas assim feitas com uma, uma xerox de 3 páginas de um livro, né? Quer dizer, ou essas superficialidades, né? Ou então ensinavam marxismo, né? Então, assim, por exemplo, metodologia científica, né? Quer dizer, você vai achando que você vai aprender algum método de trabalho científico, né? Pelo menos como escrever, sei lá, um ensaio, né? Qualquer coisa, né? Um trabalhinho, né? É assim, mas em metodologia científica, por exemplo, quer dizer, eu fiquei um semestre inteiro lendo Engels, né? Tivemos que ler lá a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Né? Quer dizer, tudo era uma piada, né? Uma piada, uma tremenda mentira, né? Uma enganação sem tamanho. Né? Quer dizer, o que se queria era apenas catequizar os alunos, né? Só isso.
Mas assim, mas o curso de português foi interessante, né? E teve uma aula lá em que a professora ensinou como é que a gente tinha que ler, né? E, bom, era o método do Adler, né? Então, assim, quando ela apresentou lá os níveis de leitura, né? Bom, eu tive uma epifania, né? Porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar no Adler. Mas, assim, eu percebi que eu já fazia aquilo, né? E fazia sem saber que fazia. E fiquei lá, né, assistindo aquela aula e me reconhecendo no que a professora falava, né? Bom, é claro que aquela aula me ajudou, não é? Por quê? Porque me confirmou que eu, de alguma forma, bom, eu estava no caminho certo, né? Mas o que eu não sabia, né, quer dizer, o que eu só compreendi mais tarde, é que a leitura, meus caros, não tem fim. Não tem fim, né? E, e não tem fim porque a herança cultural é infinita. Tá? E é infinita por quê? Porque as nossas forças, os nossos limites são estreitos. Né? E é infinita também porque os melhores livros, os melhores autores, bom, eles sempre estão batendo na nossa porta, né, para nos visitar à noite e continuar conversando. Né? Quer dizer, é uma conversa eterna. Tá? É uma dívida de amor que a gente não consegue pagar. Nós nunca conseguimos saldar essa dívida. Tá? Mas isso é muito bom. É muito bom. Ainda bem que é assim, ainda bem. Né? E eu peço a Deus que continue assim. Né? Porque essa leitura eterna, né, é uma garantia de que amanhã, e amanhã, e amanhã, e depois, e todos os dias, enquanto eu estiver lúcido, eu vou reencontrar o prazer de ler. E vou descobrir coisas novas. Né? E vou reencontrar o prazer de reler e fazer novas associações e encontrar detalhes que eu nunca tinha percebido. Né? Eu vou poder reler, reler e reler o mesmo poema, né? E reencontrar, né, o mesmo reconforto, a mesma esperança, o mesmo alívio, a mesma beleza. É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês, viu? Tudo de bom.